Olá, meu nome é Maria Adna, sou professora de patchwork, bolsas e bonecos. Sou proprietária do Ateliê Maria Adna, que fica na Avenida dos Carinás, 739, aqui em Moema, São Paulo. E hoje eu vou ensinar para vocês essa bolsa aqui, ó. Então, o zíper fecha aqui para cima, né, na direção da alcinha. Porque se eu for carregar ela assim, ó, o zíper tá o cursor, o meu zíper está protegido, o cursor está na direção da alça. E essa bolsa é super simples. O que eu quero mostrar para vocês é a colocação do zíper, que eu percebo que tem muita gente que tem dúvida na colocação do zíper e também no forro. Que quem faz bolsas assim, quem está começando, faz com viés. Põe e faz o acabamento com viés. Eu ensino aqui para as meninas e nos vídeos também eu faço assim para costurar e desvirar. Então eu vou desvirar aqui, o forro dela está aberto. Eu vou mostrar, o forro dela está aberto para eu mostrar que eu desviro pelo forro. Então eu não faço acabamento com viés. Eu finalizei a minha bolsa, o corpo também, o forro também está pronto. Então aqui o desviro, ela tá aqui no avesso. Eu desviro pro direito. E assim a minha bolsa fica pronta. Então vamos à montagem da bolsa. O fundo da bolsa eu cortei uma vez no estruturado, que aqui já está com zigue-zague, uma vez no feltrinho e uma vez no tecido do corpo. Eu usei a mesma cor também do tecido do forro para fazer o corpo da bolsa. Aqui tem a vista do zíper. Eu cortei duas vezes também. Aqui eu vou colocar o zíper, então aqui eu marquei o meio e meio do meu zíper. Eu vou centralizar aqui, pique com pique, e vou costurar aqui em toda essa extensão. Então, aqui eu preguei somente o tecido do corpo da bolsa. Agora eu vou pregar o tecido do forro. Eu também marco o meio. Vou fazer um pique, que depois eu preciso desse pique para eu centralizar o tecido do forro. Então eu já faço o pique assim que eu vou iniciar essas costuras aqui. Agora aqui eu vou encontrar pique com pique, o direito do tecido com o avesso do zíper. O avesso do zíper eu chamo esse lado que não tem os dentes, né? Onde passa o carrinho. Eu vou colocar até o final, vou virar o lado que tem o feltrinho para minha direção e vou alfinetar. A ponta do alfinete fica para esse lado aqui onde eu vou costurar. O alfinete vai indicar a minha costura. Então vou alfinetar e vou fazer o mesmo para com o outro lado. Então aqui eu vou aproximar a agulha, eu desloquei a agulha da máquina. Aqui eu vou deixar a patinha da máquina sendo o meu guia e vou costurar. Então aqui eu tenho duas costuras. Essa primeira costura
somente para prender o tecido do corpo com o zíper. A segunda é para centralizar, para eu não precisar colocar o pezinho de zíper para aproximar essa minha costura aqui. Porque às vezes o pezinho do zíper só me atrapalha, né? Então eu gosto de fazer sem o pezinho do zíper e assim eu tenho uma segurança também para eu fazer um bom acabamento aqui no meu zíper. Aqui eu vou pespontar, vou abrir bem aqui os tecidos e vou pespontar. Eu pespontei, agora eu vou passar o cursor. Trouxe ele para o meio. Agora eu vou cortar aqui o excesso do zíper, que eu não preciso mais. Aqui eu vou costurar o tecido do fundo da bolsa. Então eu coloco direito com direito. Vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Aqui eu vou deixar o tecido do forro soltinho, ó. Eu não vou costurar o tecido do forro, só vou costurar daqui até aqui, do zíper até a parte final do corpo da bolsa. Então aqui eu formei um anel, ou um cone, né? Agora eu vou costurar o tecido do forro, eu vou fazer o mesmo passo. Aqui também tem o meio, ó, marcadinho. Coloquei também tecido do forro, direito com direito, e vou costurar somente o tecido do forro, deixando esse aqui separado. Então aqui eu costurei o corpo da bolsa e o forro separado. Aqui ficou uma abertura, aqui também. Aí o que eu vou fazer? Do outro lado também é a mesma coisa. Agora eu vou fechar o corpo com o forro e também o zíper para fechar essa abertura. Agora eu venho com a costura daqui até aqui. Vou fazer o mesmo dos dois lados. Então aqui eu costurei, eu tenho aqui um bom acabamento, aquela abertura eu fechei. Agora eu vou colocar essa alcinha. Essa alcinha tem 30 de comprimento, o tecido tem, deixa eu conferir, o zíper tá para a direção da minha alcinha. O tecido tem 7 de largura, o cordão tem 2,5. Então aqui eu vou fazer essa costura aqui, prendendo essa alcinha, para quando eu finalizar a bolsa, a alcinha está pronta também. Então a alcinha eu coloquei
na parte de baixo, onde não tem o zíper, e vou passar uma costura. Costurei a alcinha, então eu levo ela novamente para o lado do avesso, o lado do forro. Quem está começando, o ideal é trabalhar primeiro o lado do avesso, o lado do forro, né, da bolsa. Fica menos complicado, né, trabalhar com a peça pesada na máquina. Então vamos começar com o tecido do forro. Esse mesmo passo que eu estou fazendo aqui, eu vou fazer com o tecido do corpo, né, da bolsa. Eu vou colocar direito com direito e vou costurar. Só que o tecido do forro dá impressão de errado, que quando eu começo, mesmo se a minha bolsa tivesse aqui, ó, montadinha, aqui, só colocar as laterais agora da bolsa, a frente e as costas. Para colocar o corpo fica mais complicado para quem está começando, não entende nada, né? Que colocar até aqui é mais fácil. Isso daqui, ó. Eu vou colocar essa frente, direito com direito, e a parte de trás fica fácil, né? Fazer essa parte. Agora, a parte do forro que complica, mas não é complicado, fica mais difícil de entender para quem está começando. Então aqui eu venho com o tecido do forro por cima do zíper e vou pegar esse tecido aqui de trás, não esse daqui, porque se eu coloco aqui ele vai ficar errado também. Então eu venho com este lado aqui, ó. Então eu dou uma viradinha. Então o tecido vem por cima do zíper e encontra com o direito do forro lá de trás. Então aqui também eu vou alfinetar. Vou levar isso aqui para dentro para não ficar difícil, né? E vou trabalhar fazendo o forro da bolsa. Vou alfinetar em toda a volta. Vou distribuir esse tecido aqui, ó. E vou alfinetando. Quem quiser também pode alinhavar em toda a volta, né? Fica mais fácil de trabalhar sem precisar alfinetar a peça, ficar com esse monte de alfinete. Esse monte de alfinetes aqui na mão. Aqui é só ir ajeitando com cuidado, que ele encaixa certinho. Então aqui eu vou levar na máquina e vou costurar. Então aqui eu coloquei um lado do forro, eu vou virar. Deixar um pouquinho aqui o zíper aberto, que eu vou desvirar depois a bolsa. Então aqui um lado está pronto. Agora eu vou fazer o mesmo. Aqui eu vou esquecer do corpo, aqui como se o corpo da bolsa estivesse aqui dentro. Eu vou fazer o mesmo passo que eu fiz anterior. Este eu vou deixar uma abertura para eu desvirar. Eu venho novamente, direito com direito dos tecidos. Então o tecido do forro, lembrando que eu vou colocar sobre o zíper. E venho com o tecido do fundo, vou trazer ele para minha direção e encaixar pique com pique.
Aqui alinhavar até mais fácil, que a gente já vai encontrando os tecidos e passando a linha com a agulha. E não corre o risco de se furar com os alfinetes. Então aqui eu fiz o mesmo, alfinetei em toda a volta e vou deixar uma abertura para eu poder desvirar. Então eu vou deixar na parte de baixo, que é essa parte onde não tem o zíper. Eu vou fechar daqui para cá e vou desvirar pela abertura. Então aqui eu fiz o forro e deixei no avesso. Agora eu vou montar o corpo da bolsa. Aqui eu vou marcar meio também. E meio. E aqui eu vou marcar meio também. Um pique bem pequeno, para não interferir na costura. Pique. E aqui o soldadinho tem lado, né? Ele tá de cabeça para cima. Então eu vou colocar ele em pé. Aqui no fundo da bolsa. E vou alfinetar. Vou centralizar também aqui o pique. Vou fazer isso aqui. Costurar o corpo da bolsa é mais fácil do que costurar o forro. O forro, ele tá por dentro, então fica mais complicado fazer o forro depois que o corpo está pronto, porque vai ficar mais pesado, mais difícil de manusear. Então é melhor no começo fazer o forro e depois montar o corpo, porque o corpo vai ser só isso daqui, ó. Distribuir esse tecido e toda a volta aqui. Aqui novamente o soldadinho eu vou colocar ele em pé, aqui o fundo. Então eu vou alfinetar. E aqui não precisa eu colocar este agora, para não ficar complicado. Eu vou costurar e em seguida eu vou colocar este daqui também e vou fechar em toda a volta. Então aqui ela tá costurada, agora é só desvirar. Aquela abertura que eu deixei. Vou trazer a minha bolsa para fora. Aqui tem o forro e agora eu vou trazer o corpo. Aqui eu ponho um pingente no cursor, que eu coloquei uma bicicletinha. E aqui eu fecho a minha bolsinha. Eu vou dar uma ajeitada nela. Como ela ficou toda amassada lá dentro do corpo, então ela precisa de um carinho, né? Ajeitar ela aqui para ficar bem bonitinha, bem arrumadinha. Então é isso. Aqui está pronta a necessaire.
para levar para onde você quiser. Aqui também eu tenho outros modelinhos, né? Tem este daqui. Esse daqui, se você quiser colocar um espelho, você pode. Se não, você põe um bolsinho aqui ou deixa ele sem nada aqui, ele vai ficar liso. Aqui você fecha, carrega também. E também eu tenho as carteiras. Tem essa carteira, tem a borboleta, que eu tenho um vídeo também no canal do YouTube. E se você gostou dessa peça, ou de qualquer uma outra, e mora fora de São Paulo, eu também tenho o projeto. Eu mando para todo o Brasil. O telefone do ateliê é o 5042-0145. Eu também tenho essa daqui, que é a Yasmin, que tem ela no canal do YouTube. E que muitas não sabem onde encontrar o ferrinho. Então eu tenho o ferrinho para 4 tamanhos de necessaire. É só entrar em contato que a gente manda para todo o Brasil. O telefone é o 5042-0145. Um beijo, estou te esperando.